Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha no nosso programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Tal, do Mais Uma Live. Hoje, domingo, dia 25 de outubro de 2020, vamos fazer uma super live extra com a professora e amiga Marta Gabriel, diretamente de São Paulo. Vamos iniciar aqui colocando o comentário fixo que ficará na base da live. Então temos aqui a nossa live extra. Live extra. Hoje, domingo. Para aqueles que não estão percebendo a aceleração do tempo, hoje já é domingo, dia 25/10, 17 horas, com Marta Gabriel, minha grande amiga e professora, diretamente de São Paulo. Eu acredito que ela está em São Paulo. O tema de nossa live vai ser Marketing na Era Digital. Marketing na Era Digital. Para aqueles que estão nos acompanhando. Isso, o corretor ortográfico às vezes nos prega algumas peças aqui. E o comentário já vai ficar fixo. Bem-vindo André, bem-vindo Marta, bem-vindo Rosemary de Niterói. Vamos chamar a nossa amiga Marta para... E aí sim, começarmos o nosso bate-papo, que está sendo gravado aqui no nosso IGTV, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, e também vai lá para o LinkedIn, Marta. Depois a gente vai escrever um artigo juntos aí. Bem-vindo! Tudo bem, querido? Como é que você está? Tudo tranquilo. Está em São Paulo. Eu estou aqui... Você falando, estou em São Paulo mesmo. Eu acho que você é mais do que o The Flash. Eu estou com a camisa do Flash aqui, porque realmente... Parabéns, super coração. Nós estamos aí acelerando cada vez mais, hein? Parabéns pelo trabalho. A gente também não é só acelerar, né? Eu acho que com a pandemia, a gente ficando muito em casa e fazendo tudo no mesmo canal o tempo todo, você perde a noção de tempo. É que nem quando a gente fica internado em hospital, ou quando a gente fica algum momento que você fica muito tempo num lugar só, você perde a noção, né? As coisas que marcam a rotina. Exatamente. Marta, estamos gravando a live de número 126. Parabéns, uma brincadeira. Boa. Uma brincadeira aqui de trazer conteúdo, relevante para todos. Inclusive, a gente vai comentar sobre alguns livros aí que a gente adora também, mas eu vou deixar você falar mais do que eu, senão a gente vai fazer 200 lives aqui, que a gente tem muito assunto. Não só o seu perfil, @Marta Gabriel, mas agora o novo, MKT, na era digital também. Conteúdos fantásticos, eu compartilho bastante, boto hashtag lá, porque eu acredito que... Você é um fofo. A gente precisa compartilhar isso aí aos 4 cantos do planeta, se quiçá na galáxia, E mandar para fora da galáxia também. Para todo mundo, né? Não, você é um fofo. E aí o Marketing na Era Digital é o perfil oficial do livro, da comunidade, da jornada que a gente tem. Então, por isso que eu achei que era mais adequado a gente conversar nesse perfil, Super, né? E aí você pode ficar feliz que a sua live é a primeira live desse perfil. Oba, que legal, que legal. Você está estreando. Temos na estante ali algo que é incomum que nós temos. Não sei se você ainda tem o seu Yoda. Isso, você me deu, eu tenho sim, está lá no meu escritório. Tá lá no meu temos o nosso guardião ali, A gente tem que ter a força aí a nosso favor. Muito legal. Marta, marketing na era digital, Vamos lá, que daqui a pouco o Zuckerberg, quebra a gente aí, que a gente tem 1 hora para falar, O Elon Musk costuma entrar em modo blind, Se você de repente vê alguma coisa do carro elétrico, às vezes ele entra em modo blind, Bill Gates também. Não se assuste. A gente marketing na era Exato, marketing na era digital, Você best-seller, autor, professor, PhD, awarded keynote speaker, 5 TEDx, é isso? Isso, vou fazer o 6º agora em novembro. Que legal. Inovação, inteligência artificial, digital humans, marta.com.br, marta.com.br/insta-links e agora marketingnaeradigital.com.br. Marta, desde já eu agradeço a sua presença, participação. Antes de mais nada, por você também ter inserido nesse caminho a partir de 2011, 2012, mais ou menos. Lembra lá na Escola de Negócios, lá em São Paulo? Lembra, a gente está junto há uma década já, né, Sérgio? Exato. É um prazer. Mas um cabelo branco de cada lado só um cabelo branco de cada lado, E o eu tempo não tenho nenhum.
E o tempo vai passando, né? E de lá para cá, uma quantidade de livros, de texto, e principalmente esse mergulho interno para a gente descobrir qual é o verdadeiro propósito, né? Nossa Paulinha Tebet também, bem-vinda aí de Niterói. Paula, Ai, sempre adoro a Paulinha. uma Dá um pessoa beijo nela. maravilhosa, Paula, muito linda, bem-vinda. linda, linda. Ah, ela é Isso. uma bala, ela é ótima, maravilhosa, querida. A Paulinha também está Talentosa. no time do The Flash aqui. Todo mundo virou The Flash. Ô, Marta, você por você, né? Tem muitas pessoas que não te conhecem, um pouco da sua história, né? Um breve resumo aí. E como é que você conseguiu e começou a se interessar? Porque a gente sempre tem assim, momentos, ritos de passagem em nossa vida e, de repente, dá aquele clique. Por exemplo, li a Bíblia, tive uma experiência, fiz o caminho de Santiago de Compostela, tive meu casamento. Como é que você começou a nortear seu trabalho nessa rota tão virtuosa que inspira tantas pessoas, né? E realmente o seu trabalho é maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai mostrar o livro, né? Estou lendo ele aqui no Kindle, em doses homeopáticas. A Paula está devorando o livro. Eu estou lendo página É por isso, ela página. coloca. Eu quero que o livro não Paulinha. acabe. Eu quero que o livro não Paulinha é uma acabe. fofa. Gente, eu nunca encontrei a Paula pessoalmente, preciso encontrar ela, dar um beijo nela. Eu adoro os conteúdos dela. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar fazer um triângulo aí, né? A gente se Carla Kruger encontra também, que e, lindos. e bem-vinda aí. Ó, nossa amiga Andréa Azevedo, direto lá de Portugal também com a gente aí. Que Marta, delícia, que gostoso. você por você, falar de você, a gente vai ficar aí um tempão, né? É, então, olha, eu acho que a coisa que eu falo que é mais importante para mim, eu sou mãe do Pedro e da Mariana. Legal. É a melhor coisa que eu fiz na vida. São os meus filhos, né? Então, às vezes o pessoal fala, uma vez eu lembro que eu participei de um debate com mulheres e perguntaram, né, qual foi a sua maior obra? E eu falei, o pessoal ficou bravo comigo, eu falei, eu não estou falando para vocês terem filho, eu estou falando que a minha prioridade número um é essa, e é bem legal que agora eles são adultos, né? Mas de maneira geral, Sérgio, isso de ter estalo, eu tenho uma jornada muito assim direcionada pela minha educação. Meu Uhum. pai, minha mãe trabalhavam. Imagina, eles tinham uma empresa de automação comercial nos anos 60. Então, tecnologia na minha casa era assim. Eu costumo brincar, falei num monte de live já, que tinha. Com 11 anos eu montei um rádio. Meu pai trouxe um kit, e aí, lógico, né? Não foi do zero, mas tinha um kit. Eu peguei o kit, fui lá, transistores, resistores, não sei mais o que. Quando eu liguei o negócio funcionou. Eu falei, uau! Então, tecnologia e também muito intelectual, né? Então, qualquer livro, piano também. Eu tinha vontade de tocar piano, então vai estudar piano. Então, essa linha intelectual que eu tenho foi me levando a prestar atenção nas coisas que eu queria aprender. Então, eu brinco que até para ter neném eu tive curso, tá? Eu Que fiz curso legal. de pericultura, preparação do parto. Eu faço curso de qualquer coisa. Se eu achar que tem uma coisa que eu preciso saber, eu não sei, eu vejo lá onde tem o melhor curso disso e vou lá e faço. Então, tem muito isso. Então, tecnologia é a base de tudo, porque eu vim com tecnologia desde sempre. E Uhum. aí, logicamente, eu presto atenção naquilo que me move. Então, eu fiz engenharia. Quando eu montei minha empresa, eu e meu marido, a gente percebeu que tinha que entender de mercado. Então, eu fiz lá marketing. Quando eu trabalhava com marketing, eu descobri a internet em 95, 96. Eu fui para o exterior em um dos congressos que eu já ia, e o pessoal não parava de falar de e-mail, de não sei o quê. Eu falei, é isso. Fui fazer pós-graduação em design, para entender também. Quando eu fazia design, eu entendi que eu adorava artes, e o pessoal começou a me convidar. Então, perceba, toda vez que eu segui nesse caminho, eu fiz Uhum. pós-graduação em artes, doutorado, fiz formação executiva no MIT, fiz de futurismo, eu sou futurista oficial, né, certificada. Então, assim, eu vou seguindo de uma forma bem Uhum. natural. Talvez esse momento que você fala, momento A, eu tenho quando eu vejo, vou dar um exemplo. Às vezes, no dia a dia, aí eu vejo alguma matéria, alguma notícia sobre algo que eu falo, meu coração salta. Então, vou dar um Sim. exemplo disso. A primeira vez que eu vi uma palestra foi o pessoal da Local Web até. Eu dava aula na universidade e eles vieram fazer uma palestra sobre Voice XML, né, que é a interface Ó, de voz. que legal. A hora que eu olhei a palestra, eu falei, eu tenho que fazer isso. Então, esses momentos eu tenho, e a hora que eu tenho esse momento de que eu preciso fazer isso,
Ninguém me para. Eu gasto tudo que eu tenho. Eu faço... Agora o pessoal acha... Agora é fácil minha vida, né? Mas lá atrásão, eu cheguei a vender telefone para pagar a viagem para ir para um congresso nos Isso Estados aí. Unidos, entendeu? Quando Uhum. o telefone custava $5.000, você vai Uma lembrar nota, disso, né? né? Isso. Era uma nota. Exatamente. Então eu sou bem assim, eu sou intensa, né? Eu quero, eu vou, eu faço. Acho que a gente tem muito em comum, né? Pessoal, olha, aqui com a gente hoje no Contra o Café com o Sérgio Taldo, mais uma live, né? Fazendo a nossa live de número 126, a grata satisfação. A Marta me falou que só ia fazer a live depois da live 1000, mas a gente resolveu depois da number 100. Depois da 100, a gente conseguiu. Marta Gabriel, marquem lá no Instagram o print de tela, @MartaGabriel, @MKT na era digital, @Sérgio Taldo, e depois compartilhem, porque essa live está sendo gravada agora no IGTV, depois vai para o YouTube, também Facebook, Twitter e LinkedIn. E depois a gente escreve um artigo. Marta, olha, para nós aqui, né, como o Zu que está por perto aqui, um grande curtir para você. E olha só, e o pessoal não entende isso aqui, cara. Você tem que fazer um bom café para ter pelo menos 500 mil de amigos, né? You don't get 500 million friends without making a good coffee. A gente tem que estar realmente integrado dentro disso e fazer esse approach. Não é só vender, ó, compre comigo, né? Não, e os seus livros falam muito bem disso, né? O que me inspirou logo de cara, quando eu estive com você, olha aqui, eu tenho até hoje, ó. Você tem o Manifesto, Clutren. Esse livro aqui, cara. Eu adoro esse livro. Esse livro aqui O Fim dos Negócios de Forma Usual, The End of Business as Usual. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, caramba, é igual você ler Moisés, depois você lê o Novo Testamento e lê The Clutren Manifesto. Cara, a gente tem que fazer os negócios de uma forma diferente. Então, esse é um grande livro. Eu vou passar rapidamente aqui, ó, também por você, ó. O que a Google faria? Tá? Esse livro também, né, tá num dos seus. Tá num dos seus. Das indicações, né? Aí vem o efeito Facebook, né, na época da rede, quando começou, né, a professora Marta, lá desde o início. Aí vem o Blink, ó, a decisão no piscar de olhos. Eu adoro Malcolm Gladwell, isso, o Blink. Entendeu? O Blink, a decisão no piscar de olhos. Aí, em contraparte, né, com o marketing muito além do feeling, né, aquele pessoal que só vai lá não é achismo, nos dados. Muito além do achismo. Isso. Então, vai muito além do achismo. Aí vem o clique. Ó, alguma coisa do Tensor, alguma coisa está acontecendo na internet que você não está sabendo, e o Tensor vem aqui. Isso tudo é by Marta Gabriel. Ó, Numerati. Isso, outro dia indiquei Numerati. Ó o Numerati, olha ele aqui, Numerati. Ó, o que a internet está fazendo com nossos cérebros. Isso, nossa. Criando a geração superficial. Então, Marta, você tem assim uma grande influência, né? Isso aqui de coração, né? Na minha formação de uns anos para cá, porque ou a gente entende a nova era de forma diferente, porque o cara acha que digital, aí entrando agora no tema da nossa live, né? Isso sem contar aqui, ó, cauda longa. Isso também é um dos assim clássicos, né? É isso mesmo. Ai, que legal, Sérgio. E ó, free grátis. Isso, quando começaram a falar exatamente fazer de graça, é isso mesmo. Mas, Sérgio, é muito legal você... Só interromper um segundinho. É muito legal você mostrar nesse momento, inclusive, essa trajetória, porque você sabe quanto que eu indico livros, né? E agora eu estou fazendo no Instagram 20 livros, vou chegar no 20, né? Já tenho eles todos mapeadinhos, é só de 20 livros de inovação. Mas você sabe que eu fico coçando, porque tem alguns livros, por exemplo, o Blink não é de inovação, mas é muito bom. Então, quando eu terminar essa de 20, é maravilhoso. Quando eu terminar essa... Mas eu indiquei outro dia Outliers, que também é do mesmo autor, né? Aí quando eu terminar essa leva de 20, aí eu vou começar a fazer dos outros, que tem muitos dos que estão aí, né? É uma delícia isso. O Outliers eu pulei que eu indiquei essa semana. O Outliers, mas ele está aqui também. Então, o que acontece? São muitos tópicos que a gente precisa ter e entender, né? Para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir depois, você faz isso em todas as suas palestras. Até 2021 eu vou me programar para estar com você no outro curso aí, esperamos que tenhamos um evento meio a meio, vamos ver se tudo corre bem, estaremos juntos. A pessoa tem que entender que um bebê nasce e ele não se torna ser humano do dia para a noite. O próprio Google mostra que se você começar a clicar muito, tiver dezenas de centenas, milhares, milhões, ele automaticamente te breca. Peraí, alguma coisa que está errado, anômala.
porque um ser humano não cresce de uma forma tão rápida. Então isso você vem colocando, né, nos seus cursos e sempre inspirando a gente. Estamos aqui também com o professor Bittencourt, né, aqui do Cefet, né, bem-vindo, professor Bit, geração superficial, liderança do futuro, olha aí. Marta, e aí vem, né, o primeiro. Marketing digital aqui. A outra edição, né? Edição 2010, essa aqui. Esse livro aqui, né, além de estar autografado, ó, que você mandou, isso né, mesmo. Ai, Sérgio, tem o seu autógrafo, olha lá. Né? Esse livro aqui, ele foi, né, ele está todo marcado, todo, né, todo rascunhado, eu amo. Todo separado. E aí, né, depois também, ó, tivemos com você depois, ó, o Educar. É isso mesmo. Vai ser a segunda edição agora, Sérgio, antes do final do ano. Tô na fila, né? E agora, né, mais quase recente, ó, você e os robôs. Você eu tenho aqui na mão, vou mostrar junto, nós dois, ó. Ó, olha aí, tá vendo? Estamos na live aí. Que lindo. E aí, antes da gente entrar nesse aqui, Marta, antes da gente entrar nesse tijolão, né, que a Paula Teres está devorando, olha, ele tá novinho, ó, tá com cheiro ainda de novo, eu tô lendo devagarzinho, cada QR Code, tô assim absorvendo, aí vou dormir, faço igual o Harari, 1 hora de meditação, saio do corpo, aí volto no dia seguinte, porque o que que acontece? A gente tem que realmente solidificar esses conhecimentos, né? Ô Marta, marketing na era digital, ninguém melhor para falar sobre isso, né? A gente vê hoje tantas agências, tantas pessoas. Eu nunca me vi como concorrente de alguém, nunca me vi alguém como concorrente. Eu acho que cada um é único, né? A gente vê tantas pessoas fazendo tantas coisas porque quer, como se fosse aquela pedra filosofal, igual aquele filme de Indiana Jones, Em Busca da Caveira. Não sei se você lembra desse filme. O cara, no final... Eu sou fã de Indiana Jones. Aquela mulher, ela é torrada pela essência, pela energia de outro planeta da caveira, porque o cérebro dela não tem como, em questão de instante, não tem competência. Então não dá. Então se eu quiser pegar um livro desse aqui, em um dia eu vou ter indigestão. Então você tem que ler, pesquisar, meditar. E ninguém melhor para falar de marketing na era digital do que você. Né? Com você a palavra aí, o que você traz para a gente hoje, desse estudo que você vem fazendo, você é muito competente, sempre muito solícita, não só com as pessoas que fazem os cursos, os alunos, todos. Como é que a gente hoje deve posicionar a nossa bússola, né, nessa era agora, principalmente com a Covid aí, né, porque realmente está muito difícil, né? Não, mas é muito legal você falar nisso, Sérgio, porque assim, desde a primeira edição do Marketing na Era Digital, que é esse aqui, né? Quando eu escrevi esse livro, na realidade eu dava aula em MBA, e eu já tinha 2 livros de marketing para editor, mas eu falei para eles, já tinha 2 autores que tinham livro na época com a mesma editora, falando de marketing digital. E aí eu tenho essa gratidão com o Rubens, né? Que é o Rubens da Novatex, no Rubens Prats, que ele falou assim para mim, Marta, cada um, isso que você acabou de falar, cada um tem um recorte, cada um tem um olhar. E aí o seu olhar vai ser diferente dos outros. E aí foi uma felicidade, porque e aí é uma coisa que eu queria compartilhar para as pessoas, para a gente ver como quando você tem estratégia, você tem sucesso. Já na época, que era 2010, 10 anos atrás, já era acelerado, não tanto quanto agora, mas já era acelerado. E aí eu falei, se eu escrever um livro que é sobre números, mídias sociais, ele fica velho em 1 mês, em 1 ano, ele perde validade. Então eu escrevi um livro sobre estratégia. Então o que eu coloquei aqui? Tudo aquilo que eu sentia, e eu já trabalhava como consultora também, tudo que eu sentia que fazia falta no mercado, esse aqui. Esse mesmo. Exatamente, estamos aí. Estamos aí. Depois eu vou tirar uma foto com a gente com esses 2 livros. Opa, legal, legal. Nesse daqui eu coloquei tudo que era a espinha dorsal para as pessoas entenderem. Por isso que você sabe que você leu, ele tem a parte de marketing. O que eu percebia? E é a mesma coisa que acontece hoje. Profissional de tecnologia não entende de marketing. E profissional de marketing não entende de tecnologia. Isso, e aí não dá para você fazer marketing que use tecnologia se você não sabe disso. Então eu dividi o livro em 4 partes, que é marketing, o que o digital mudou, plataformas e estratégias, né? Com essas plataformas. Ou seja, vamos montar o Lego. Aí é um sucesso, tanto que ele foi, até quando a editora já estava esgotado há uns 3 anos, eu falei, não reimprime, porque eu vou fazer a nova edição. E até por causa da pandemia a gente conseguiu acelerar. E o ano passado eu convidei o Rafael Kiso para fazer comigo, porque o livro é enorme, né? E ele também tem, eu acho que aquilo que você falou,
ninguém domina tudo. E uma complementariedade de olhar é muito bom. O Kiss é muito bom estrategista. Ele foi aluno meu na HSM, inclusive, lá Que atrás. legal. Ele é fundador da MLabs. É um cara que eu gosto demais. Já gostava antes. E agora que a gente está trabalhando junto já há um ano quase, é muito bom. Aí convidei o Kiss como coautor. Aí veio esse. Aí, o que que a gente fez nesse? Na realidade, a gente manteve o que eu tinha do outro, só Uhum. atualizando o que tinha que atualizar de uma outra coisa que dependia de números, etc. E de 2010 para cá, entraram muitas novas competências para as pessoas saberem. Por exemplo, em 2010 não se falava em inteligência artificial. Por quê? Não Sim, tinha tecnologia para isso. Na época, as exato. máquinas não aguentavam nem Second Life, né? Quanto mais machine learning. É. Então, o que a gente fez, na realidade? A gente fez uma revisão em tudo que manteve o que estava, porque estava. É tão lindo isso, até quando quis reler o livro para a gente poder fazer, ele falou assim: nossa, Marta, naquela época você viu um monte de coisa que está acontecendo agora, né? Então, isso foi muito legal, porque tem um outro olhar pelo timing de agora, então por isso que as pessoas continuavam usando. Aí a gente deu uma limpada, ou seja, rever. Tinha coisa que naquela época eu tinha que explicar que agora não precisa mais, né? Uma tirada de algumas coisas. Uhum. Sim. E aí acrescentamos o quê? Toda a parte de entender o cliente, a gente ampliou, então criou uma parte nova que tem jornada do cliente, porque ficou Uhum. muito mais complexa, né, Sérgio? Comparando com 2010 e agora. Sim, sim. Netnografia, que é maravilhosa, a Valéria Bandini escreveu esse capítulo, que é antropologia no digital para você entender valores. Inteligência artificial, que é o que eu dou aula lá na PUC, eu uso, né, para negócios, tem até um curso de inteligência artificial para negócios. Mas como que a inteligência artificial ajuda a gente a conhecer o consumidor, né, no marketing? Então, a gente fez vários capítulos, comunidades. Gente, a gente está vendo o marketing digital hoje é uma comunidade maravilhosa, com pessoas assim que a gente ama, super engajados, assim, maravilhoso. Então, marketing de influência, que é uma coisa que foi Uhum. crescendo também ao longo Sim. dos anos, data-driven marketing. Então, na realidade, esse livro aqui é aquele ampliado, né? Sim. Atualizado, ampliado. E aí ele ficou com 650 páginas e no Kindle 900. Mas isso que você falou no começo, eu acho perfeito, Sérgio. Tem que ler para dar o tempo da alma. Esse não é um livro tipo Harry Potter, né? Não é um livro de Aham. ficção. Sim. Ele é um livro técnico. Então, se você quiser entender todos os conceitos e plataformas principais, e estratégias principais para o marketing, você lê esse livro. Depois você vai ter que ir para a parte tática, ele é estratégico. É legal falar isso para as pessoas. Ele é estratégico. Então, primeiro na vida, tudo na vida você tem que fazer estratégia. Depois que você tem Uhum. estratégia, aí cada parte você implementa. Aí você precisa melhorar as competências ou trabalhar em colaboração com outros que ajudem a aumentar a competência, né? Exatamente. Olha, eu vou fazer um pedido aqui a todo mundo que está entrando. A Marta ligou aí o módulo de inteligência artificial. Todo mundo que está entrando na live, depois me adiciona, né, que são vários comentários. A Rosemary falando também aqui de 50 filmes, né, para entender o mundo Isso! digital, né, que você Eu estou colocou lá. atualizando, Rosemary, eu estou atualizando para 2020 e 2019 com todos os outros. Meu pessoal já fiz tudo, eles estão só colocando no ar. Então, nos próximos dias, dá uma entradinha, Show, você vai show. gostar. Ó, o Marcelo Cariús, meu amigo aqui de Petrópolis. Marcelo Cariús é diretor do Serratec, né, o Que polo de legal. tecnologia aqui de Petrópolis, região serrana. Marcelo, seja bem-vindo. Né, estamos aqui com a professora Marta. E Petrópolis, não sei se você está sabendo, Marta, muito nessa área de tecnologia tem avançado também. Depois eu vou te passar algumas ideias. Né? Nós temos em Teresópolis a Alterdata Software, que é uma das maiores empresas de software também, né, do Brasil inteiro, com Vladimir. Vai estar comigo novamente numa live nessa quinta. E, Marta, eu vou trazer aqui alguns dinossauros também, olha. Não sei se você lembra. Lógico que Nosso eu lembro. primeiro, nosso primeiro curso, olha aqui, ó. Isso, Ó, quando isso nem se mesmo. fala, tudo rascunhado, né? Olha Ai, só, que isso aqui, delícia, Sérgio. lá da Escola Superior de Negócios, ó, primeira Isso, apostila. Aí que depois, né, a gente foi lá e aí fizemos um curso muito legal de férias, ó. Olha aí, ó. isso mesmo. Aqui, ó, Sérgio, tão fofo demais. Que estratégias lindo. estratégias de marketing digital. Né? Olha que Isso legal. mesmo. Marketing no Facebook e companhia. Na época, a Marta Isso, fez na época, ela isso, não logo fez que o curso do começou. marketing no Facebook e companhia. E tem um Isso, aqui maravilhoso que foi feito com a nossa querida Sandra Turk, ó. isso Marketing, mesmo. marketing Isso, e-commerce, olha lá. Então isso, nós isso temos mesmo.
Então, o pessoal que às vezes digitaliza tudo, né, e Dá um perde, beijo né? na Sandra. Um Mandar um beijão beijo para para Sandra. Sandra. Saudade dela. Faz tempo que eu não vejo a Sandra. Então, Marta, isso é muito importante, a gente vê a evolução da coisa. Eu também sou do tempo do Netscape, do Mirk, né, do Modem. Então a gente vê a evolução da coisa Fiquei. ao longo do tempo e como o hardware e o software foi acelerando, foi se adaptando, até a gente chegar nesse smartphone maravilhoso que está com a gente aqui e que permite uma série de coisas, né? Marta, caminhamos rumo a uma conexão em tempo real, né? O tal do smart world, né? O mundo smart. Como é que nós viveremos essa sociedade 5.0? Né? Como é que você percebe esse ponto? Porque tem pessoas que a gente conversa, né? Tem muitas dificuldades, seja cognitiva, seja questão de usar o telefone, né? O progresso realmente avançou e está avançando de uma forma muito rápida. E a Covid-19 foi um elemento assim impactante, obrigatório, né? Obrigando as pessoas a tomarem decisões, empresas fechando, desemprego, pessoas falecendo, né, em função da pandemia. Como é que você está percebendo essa sociedade 5.0? O que a gente deve, né, dar assim, um estalo para que a gente sofra menos, né? Na realidade, Sérgio, a sociedade 5.0, ela não existe ainda. Ela é Uhum. o caminho que a gente está tentando construir por meio das tecnologias da quarta revolução industrial. Então, se você for pensar, primeira e segunda década do século XXI, a gente criou uma infraestrutura para que os dados pudessem fluir, para que as pessoas estivessem conectadas. As tecnologias computacionais evoluíram muito, aceleraram. E com isso, aos pouquinhos, a gente criou uma infraestrutura, porque assim, não existe inteligência sem dados, tá? Não tem como, é que nem um Sim, cérebro sim. vazio. Um cérebro sem Exatamente. memória, ele pode ser saudável, ser bom, você não consegue processar nada. Então, a Uhum. gente teve ao mesmo tempo uma conexão que ampliou, que é o Big Data que a gente fala, e uma Isso. melhoria na capacidade de computação. Quando eu falei para vocês, para você do Second Life, ele só não foi sucesso porque você tinha que ter uma máquina de gamer. As pessoas não tinham estrutura para entrar. Hoje tem, tanto que o Zuckerberg está trazendo um tipo Second Life para o Facebook, né? Para a gente ter o Uhum. que é uma evolução natural da digitalização do ser humano. Só que, se você for pensar, agora que a gente tem isso, tanto que o termo indústria 4.0, ele é cunhado em 2010, 2011, porque você já tinha uma parte dessa infraestrutura. Qual é o cenário que a gente está agora? Nos últimos anos, uma aceleração muito grande de inteligência artificial, especialmente machine learning, né, que é a área da inteligência artificial Uhum. que está bombando. E se a gente fizer tudo certo, a gente chega nessa sociedade 5.0. Se a gente fizer errado, a gente acaba com o planeta. Então Uhum. perceba que não é uma garantia, é uma necessidade, uma aspiração, uma possibilidade muito grande, mas precisa de um acordo social. No futurismo, a gente diz assim, ó, o futuro a gente cria no presente. A gente tem aqui todos... Mas é assim, né? A gente começa... Qualquer coisa que tem do futuro, a gente começou aqui. Você tem aqui Sim. todos os recursos para lá. A gente tem sinais que estão mostrando os vários caminhos, que é tanto o caminho da destruição quanto o caminho desse super smart que eu vou explicar. Então, se a gente fizer tudo certo, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho a gente tem tudo conectado na cidade. A inteligência, a computação, ela consegue fazer o quê? Uma cidade inteligente. Os fluxos ela direciona, ela te auxilia em tudo que você precisa. Ela detecta quando tem alguém doente, ela detecta que está chovendo numa parte, na outra parte não. Então, a própria cidade ganha vida para que ela torne a vida do ser humano melhor. Imagina na saúde, a hora que a gente começar a ter, e está muito próximo disso, a gente já tem não só wearables, mas a gente vai começar a ter Uhum. smart Uhum. dust que você inspire e no robô ver a sua saúde. Você vai usar roupas que... A gente já tem o smartwatch, né? Isso, que ele já Que manda diz alguns... te dá uma série de coisas que você não precisa nem ver, ele já te informa. Faça Isso, isso, então, faça ele aquilo. deixa a gente com uma saúde smart só no nosso pulso. Mas imagina que Aham. legal, Sérgio. Olha, hoje ele está me ajudando, ou seja, tudo que eu consigo medir, eu consigo melhorar. Então, ele me ajuda a analisar a minha batimento cardíaco, quando eu Aham. preciso respirar, ele me dá dica, se eu estou cumprindo meta de caminhar, etc. Mas imagina que ele esteja conectado com várias pessoas com o mesmo perfil que eu. E aí ele começa a ver que né, o sistema inteligente começa a ver que muita gente com a minha idade,
está sofrendo de alguma coisa, mudou. Você começa a detectar padrões para melhorar a vida das pessoas de maneira geral. Esse relógio aqui, ele diz, olha, você está inativo, você está sentado por mais de uma Isso, hora. levanta. Estica Levanta. os braços, levanta, Isso. abaixa e tal. E quando ele Se faz você, isso, se Sérgio, você ficar e quando muito ele faz parado... isso, eu tô num voo de 10 horas que eu não posso levantar. Você tá com o meu relógio lá me incomodando, tipo, É. levanta, levanta. Então não tá inteligente o Uhum. suficiente ainda, né? Ele não consegue entender contexto. É. Mas daqui a alguns anos a gente tem uma previsão que para 2060, 2055, 2000, por aí. Não importa se é por aí, mas em algumas décadas a gente deve ter as tecnologias no mesmo nível da inteligência humana, até para detectar isso que você está falando, né? Ela está sentada num voo, ela não pode levantar. Se ela está fazendo alguma coisa, entender contexto, eles não são muito bons ainda nisso. Mas está ampliando e num ritmo acelerado. Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Imagina daqui 30 anos. E tudo conectado, e os sistemas analisam. Pega hoje o Waze, você faz uma rota muito melhor e não se cansa, porque ele te diz, ele consegue processar um volume gigante de dados para te dizer para onde você vai. Imagina se tudo que você faz na vida entre nesse patamar. Em vez de você ter que decidir sozinho, você tem decisão. Por exemplo, às vezes a gente está doente e não sabe, não é? Então, às vezes você está do lado de alguém que você pode ajudar, você também não sabe. Então, nesse cenário, a gente começa a ter todo o sistema, todo o ambiente, tudo ao nosso redor, isso que é o super smart. Ampliando a gente para que a gente, human-centric, para que o ser humano tenha uma vida fantástica. E aí isso traz N questões, que vão muito além do marketing, que é, tá bom, se a gente não tiver mais nada para fazer porque as máquinas fazem tudo, o que sobrou para a gente? Gente, a gente não vai ser uma coisa separada da máquina. A gente provavelmente evolui junto, um sistema integrado de humano. A gente é híbrido, cada vez mais. Tanto que pós-pandemia eu vejo o pessoal falando assim, eu tenho que me educar para ser mais digital, porque não sei o quê, papapá. Não, fofo! O que a pandemia te ensinou é que quando ela terminar, você tem que ser híbrido, porque a gente vai querer... Vejam as praias, a gente foi no Guarujá rapidinho, hoje, para fazer umas coisas lá, que eu tenho um apartamento lá. A hora que a gente... As praias estão lotadas, ou seja, o humano, ele tem a dimensão... Enquanto a gente não virar bit byte, a gente tem essa dimensão aqui, que tem que combinar, que é o que eu falo desde lá de trás, né? Voltando para o marketing, marketing, ele tem que ser focado nas pessoas. Por isso que eu falo que marketing digital não existe. O que existe é marketing, satisfazer necessidades e desejos de pessoas. E aí usar as tecnologias do momento para dar a melhor satisfação, o melhor resultado. Que as profecias do meu grande amigo aqui não se materialize tão rapidamente, que a gente ainda continue sendo um pouco humano. Essa revista é maravilhosa, é uma das revistas da HSM que eu guardo, né, que fala aqui da Singularity. Isso mesmo, do Ray Kurzweil. Que eu fico, às vezes, orando para que algumas profecias não se materializem o quanto antes, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter que realmente... Né, não, mas não é só ele, né? Com os robôs, né? Mas, Sérgio, a gente tem que ser realista, né? Então não é só ele. Se você pegar o Harari, eu tenho alguns amigos que falam assim, eu não gosto de ouvir o Harari, porque o Harari ele fica profetizando coisas ruins que podem acontecer. Gente, a gente tem que entender que tem possibilidades positivas e negativas. E tem hora que realmente dá desespero porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E o Harari, na minha opinião, ele é um dos maiores, um dos mais lúcidos, pensadores da nossa era. Ele é lúcido, ele consegue enxergar o que está acontecendo com uma clareza enorme. Tem gente falando besteira, até não aguenta mais. O Harari não, tá, gente? Sim. E a gente inclusive não pode querer só ouvir o que é bom. Tem um livrinho recente que ele lançou, eu baixei para Kindle, né? Não sei se você já tem, um resumo, né, e algumas palestras e eventos que ele participou, em New York Times, várias entrevistas que ele deu com dados sobre a pandemia. Vale a pena, é um livrinho pequenininho, tá até em promoção na... Eu vou te passar, tá até, eu não estou com o Kindle aqui aberto, né? Tá até em promoção na Amazon, muito legal, é um livrinho pequenininho, né? Ô Marta, esses insights, né? A gente tem alguns insights. Antes desses insights aqui, vamos aproveitar que a gente está no meio a meio. Eu avisei o pessoal que nós vamos ter hoje uma aula aqui, um encontro super legal, descontraído, né? Vou pedir para você fazer aí, vou te dar um grande like. Não sei se você tem aí como dar um print, senão fica registrado aqui, depois a gente pega. Agora. Lógico que eu tenho. Vamos sorrisinho, 1, 2, 3 e...
Yes! É, porque o Já meu, fiz. o meu amigo tá por aí, né? E ele também, né? Ele gosta que a gente coloque aqui a câmera do Insta, olha aí. Então vamos. Estamos no, ó, Mas Mark ó, Zuckerberg tá olhando a tô gente rindo, aí. ó, ó. Depois eu te passo. Legal. Falando aqui diretamente, né, do Contra o Café com Sérgio Taldo, na nossa live hoje, número 126, né? Isso aqui, as coisas começam devagar, daqui a pouco tomam uma exponencialidade, né, Marta? Não, É, mas posso falar no, uma coisa? pois Esse não? número 126, ele diz muito sobre você, porque uma das coisas mais difíceis que eu vejo é a constância. Muita gente começa projeto, faz um, dois, E três e para. pau. Eu estou fazendo só 20 livros, só 20, hein? E, cara, é assim, tá sendo religioso para mim, um por dia tem que postar. E dá um trabalho cão. Então, Aham. a diferença do sucesso é essa constância. E quando você tem número 126, significa que você faz. Sim, Você exatamente, tá realmente lá. faz. Não, Parabéns. e também é o seguinte, as lives não são minhas, as lives são de todas, tem empresas, pessoas que estão inovando no meio de um momento tão complexo, eu estou fazendo notas, isso pode virar um livro, né? Tem vídeo, tem LinkedIn, tem uma série de coisas que eu estou compilando aqui, e aí fico para o pessoal do andar de cima, ó, vocês estão aí sem um corpo humano, me ajudem, abram nossos caminhos aqui, que as coisas vão acontecendo no nosso mundo, né? Ô Marta, no livro você dá alguns insights, né, daqueles 5 pilares para o desenvolvimento de estratégias. Obviamente isso aí é tema de vários cursos aí, de vários seminários, né? Você comenta lá sobre planejamento estratégico de marketing, a experiência do consumidor, né, o CX, que hoje isso é muito importante. As plataformas e as tecnologias digitais emergentes. Tem pessoas que não conseguem, né, acompanhar. As estratégias digitais do marketing, que é o marketing e tem o marketing digital. E o marketing orientado a objetos. Né? Como é que você, né, o que você pode dar de insight para a gente aí? Insight, ótimo. Né? Ó, Porque, essa ordem, ou pelo menos, olha, vá para a esquerda ou vá para a direita, né? não, eu Ou acho que não recue. essa ordem, Sérgio, é a ordem que as pessoas têm que fazer para conseguir ter resultados, né? Tanto que a gente tem a jornada Insider do marketing na era digital, que ela Uhum. segue exatamente. Esse livro virou a base para o curso que eu dou com o Kiz e com o Calil, que ele faz cada um desses capítulos a fundo, porque não adianta você entender. Aí eu vou dar um exemplo. A gente está falando de planejamento, depois de planejamento, a experiência Experiência do do consumidor. consumidor. Por quê? Vou falar na ordem aqui. Porque quando você planeja em função de alguém. Então, na primeira parte, você entende metodologia de planejamento e você entende o que é marketing, que é você focar nas necessidades e desejos de um determinado público, e aí você cria um método para você colocar no mercado produto, preço, praça, promoção. Você Uhum. entende esse processo na era digital, que na era digital Sim. a gente tem tecnologia em tudo isso. Bom, entendendo isso e tendo método, você tem que entender o cliente, cara, não tem jeito. Então, Uhum. o segunda pilar, que seria a segunda ordem lógica, né, que está no livro, é você ter CX, né, que é Consumer Experience, Client Isso. Experience, até mais do que isso, que é o CS, que é Customer Success and Client Uhum. Success. Ou seja, o sucesso do seu cliente é o sucesso do seu negócio. E a experiência do seu cliente garante que o seu negócio continue a existir. Então, por isso não existia na primeira edição do livro. A gente incluiu, até por causa que as tecnologias melhoraram muito para isso. Você tem que entender do cara. Ó, Sérgio, 10 em cada 10 lives que eu falo, não importa se eu estou falando de storytelling, se eu estou falando de neurociência aplicada, se eu estou falando dos próximos futuros, a gente sempre fala o seguinte: tudo começa com a pessoa. Tem que entender a pessoa. Então, deixa eu ver, porque tá ao contrário, não consigo ler. A Jornada do Escritor, de Christopher Isso, Vogler. com a pessoa. Cara, olha, só um parênteses. Aqui em casa tem tanto livro que a minha esposa quer me botar para fora de casa, que é tanto livro, mas aí eu arrumo espaços assim entre as paredes e vou guardando, crio portas assim ocultas. Mas, Sérgio, é Que, legal que você que tem os físicos aí. Eu me livrei de alguns. Porque, também assim, eu também não tinha como. Aí, por isso que eu amo o Kindle, né? Porque eu comprei todos os meus livros de novo no Kindle, todos que eu já tinha. eu E aí, gosto eu também. só guardei os físicos Aham, dos que eu tenho autógrafo de alguém ou que não aham, tem no Kindle, né? Aí, eu acabei aham. mantendo. Porque é isso que você falou, a gente é parado por livro, não para mais, né?
É, o seu Então, marido te bota para fora de casa. então, mas agora meus filhos casaram, não tem mais ninguém em casa, então não tem espaço pra caramba pra colocar. Mas o Kindle é legal que eu levo 50 livros por vez, mais Isso aí. 50, muito É. mais, né? Eu viajo com Aham. todos. E a outra coisa legal do Kindle é que você faz leitura colaborativa. Eu compro meus livros no Kindle E para ver o que as compartilha com o pessoas estão outro. marcando. Não, para ver o Aham. que as pessoas estão Ah, sim, marcando sim. mais. Que isso me dá Legal. insight, inclusive, para ver o que eu preciso falar mais, né? Aham, Então, ó, legal. planejamento. Aí a Customer gente experience. tem que entender do público. Aí, não adianta eu tentar fazer estratégia, que é a quarta parte, se eu não conheço cada plataforma. Eu tenho que entender o que são plataformas de mídias sociais. O que é a busca? Antes do marketing de busca, você tem que entender Isso. busca, fofo. Antes de Uhum. você fazer estratégia de conteúdo, você tem que entender presença digital. Aonde está seu público? Quais são as plataformas que você pode estar com ele? Como que funciona cada plataforma dessa? O que é um blog? O que é um site? O que é um hot site? O que é? Então, nessa parte do livro, a gente fala de cada uma das plataformas. Antes de fazer estratégia, como que funciona cada uma delas, o que elas são. E aí, na última parte, já entendi que tem um método. Eu sei entender meu público. Eu sei qual é o Lego que eu posso usar. Aí eu ensino a fazer estratégia, né? Então, a gente ensina a fazer como é que eu monto tudo isso usando as plataformas todas. Aí marketing em mídias sociais, marketing de influência, marketing de busca, etc. E a última parte do livro, que a gente Orientado a acrescentou, objetos. e a dados, né? Porque o que acontece? Exato, objetos e dados. Objetos e dados. Por quê? Se você não medir e souber, e ficou mais complexo, cada vez está mais complexo a parte de você entender analytics. E se você não entender o dado, você não sabe o que fazer depois na próxima estratégia. Então Sim. tem que entender, não tem jeito, cara. Ou você trabalha com alguém que entende isso, ou você vai ficar no achismo, né? Se você não consegue ler dados, vai ficar no achismo. Então, por isso que você falou no começo de então, tem que ler e decantar. Eu brinco que eu chamo isso de o tempo da alma, né? É o tempo da alma, do negócio sedimentar, você entendeu aquilo. Quando você passa para o próximo, você está muito mais embasado, né? Você está muito mais preparado para dar o próximo passo. Então, essa é a ordem que, assim, fica didático, fica fácil quando você aplica, dá resultado. É aquele livro do Tenser, né, que está aqui embaixo, do Bill Tenser, que está acontecendo alguma coisa na internet em termos de dados. Se você não entender os dados, você vai ficar perdido. Você tem que entender o que está funcionando e como tratar os dados, né? O professor Bitt está comentando aqui. Marta, anunciar na internet e conviver com fakes ou anunciar na mídia tradicional e não quebrá-la. Depende do seu público. Então, quando a gente fala de anuncia na internet ou anuncia na mídia tradicional, onde está seu público? Normalmente, a melhor experiência que a gente tem é anunciar nos dois. E no momento, por isso que a gente fala, um dos capítulos do livro, na nova edição, é a jornada do cliente. Por onde que ele passa? Se você pegar um cliente, e hoje a gente consegue saber como é que ele faz, porque o digital está com ele mesmo quando ele está no físico, né? Se ele vai todo dia para o trabalho de carro, se ele passa por lugares físicos, cara, a gente sabe que outdoor tem uma eficiência gigante. E hoje o outdoor está virando também digital, né? Mas, ou seja, ele está no caminho físico da pessoa. Agora, se a pessoa passa o dia inteiro, que nem nós estamos nesse momento agora, que é um momento atípico, no digital, quanto tempo que ela passa no celular? Se ela está no celular, aonde ela está no celular? Ela está no Instagram, ela está no Twitter, ela está mais no LinkedIn? Qual o momento que ela está fazendo o quê? O que é? Aí tem que ser nessa plataforma. Então, eu digo que assim, o on e o off não tem sentido separar. Eles são one. Aquele que é melhor em cada momento é o que você tem que usar. É o online. Tanto que eu brinco que assim, quando você está muito feliz num churrasco de domingo, você não pega o seu celular para fazer nada. Só para tirar foto, né? Porque ele virou máquina fotográfica. Agora, se ficou chato, você sai correndo e vai para uma mídia social. Então, essa briga de relevância entre as plataformas, hoje ela acontece o tempo todo. Então, aonde que você tem que estar com o seu público? Aonde é mais relevante para ele em cada momento do dia dele. E tem hora, por exemplo, não sei vocês, mas as pessoas, eu sou muito observadora e eu meço tudo, né? As métricas é minha vida. Se você não mede, você não entende. Já desde o começo da pandemia, eu percebi que as pessoas estão esgotadas de tela, esgotadas de tela. Então, se as pessoas estão esgotadas de tela, quando você dá uma experiência
que não seja tela é muito mais rica. Agora, antigamente não era. Então, quando a gente consegue entender esses detalhes do que muda na jornada, então que nem aquela coisa de novo normal, né? Eu odeio essa palavra. Ela fazia muito sentido no início da pandemia para as pessoas entenderem que não ia voltar porque estava. Mas, Sérgio, pensa só, desde o início da história da humanidade, toda vez que teve uma inovação, é um novo normal. Agora a gente vive um novo normal por dia. Então, o que eu falo? A gente tem que pensar no next normal. Qual é o próximo normal? E aí, o que eu digo que a gente tem certeza é que pós-pandemia vai ser híbrido. Então, é isso que eu estou falando, que se eu não meço, se eu não presto atenção, tem gente tendo burnout, tanto que as empresas estão começando a prestar atenção mais na saúde mental das pessoas. Estão tendo vários sinais que você está medindo que não funciona da maneira anterior. Isso é seu público, né? Então, ou seja, isso é o seu cliente. Não adianta fazer estratégia que ele não engaja mais. Ó, eu vou te mandar o novo livro do Harari. Tem aqui um artigo também, não sei se você já viu, de uma... coronavírus, o confinamento é o maior experimento psicológico da história, diz especialista em trauma. Você tem esse texto? Eu vi a chamada, eu tenho. E um texto aqui do Fritjof Capra, que é bem recente também, A Pandemia Vista de 2050. Bem interessante. Né? Esse eu não li ainda. Eu vou te mandar aqui, Pandemia 2050. Depois coloca embaixo para todo mundo, coloca no comentário da live. Vou colocar sim. Todo mundo, sim, com certeza. Esses temas trazem para a gente realmente esse upgrade, essa atualização, porque isso que você está falando, esse The Next Normal, né, eu vou acabar colocando lá nas lives, entre aspas, Next Normal, botar assim, trademark, @Marta Gabriel, porque realmente é isso. E tem até um jornalista aí que está cunhando já o termo o novo anormal, se é que a gente teve alguma época normal. Né? Então, mas aí, Sérgio, eu não gosto muito de neologismo. Por quê? Sim, olha sim. só, o ser humano, por isso que eu falo que é next normal, porque sempre foi next normal. Porque, ó, pensa só, o ser humano, o nosso cérebro, ele precisa de um normal, senão a gente fica louco. Tanto que a gente fica perdendo o timing do dia, porque a gente não está encontrando um normal por dia, né? Então você está sem a rotina, sem algo que te dê a marcação. Então o que acontece? O normal nem sempre é bom, também a gente tem que dizer isso. Por exemplo, ó, quando eu falo de criatividade, eu falo que a pior coisa que uma pessoa pode ser é normal, porque ela é medíocre, ela é média. Olha só, se você pensar, sei lá, 200 anos atrás, escravidão era normal, e é uma coisa errada. Você pensar, 100 anos atrás, mulher não votava, isso era normal, mas era errado. Então, nem tudo que é normal é bom, mas o normal é uma regra estabelecida para que as pessoas consigam dar conta do que está em volta sem ter que adivinhar ou significar tudo. Então, nesse sentido, não é o novo anormal. Sempre teve o anormal que é fora mas o que a gente busca é onde a gente faz os acordos, tanto que o nosso normal aqui é diferente do normal na Arábia Saudita ou na Rússia ou nos Estados Unidos. Então, a realidade, eu adoro falar uma coisa que as pessoas às vezes não, sei lá, acho que não presta atenção. A realidade, ela é uma ilusão. Ela é combinada. A realidade é que todos nós falamos que é a realidade que a gente constrói. E o normal é essa realidade que a gente está enxergando em um determinado momento, né? Então, por isso que quando você começa... Tem termos que vendem, porque eles causam aquele X na cabeça, mas é parar para pensar um pouquinho, né? Então, a gente teve um novo normal pós-pandemia e agora tem um por dia. E o próximo normal vai continuar existindo. A gente pode combinar depois, você me entrevista, né? A gente fala uma live sobre Matrix. Aí você vai ver que eu entendo um pouco de Matrix, aí você vai ver o que é o anormal, o que está... Isso é uma outra live. This is another way, this is another story. Né? Que a gente vai entrar na Deep Web. É muito louco. Ô, Marta, estamos aqui, né? Eu estou segurando o relógio, né? Para a gente não acabar a nossa live. Daqui a alguns minutos acabam. Tem aproximadamente 14 minutos. Com a gente aqui, quem não fez ainda o print tela, @Marta Gabriel, @MKT na Era Digital, @Sérgio Taldo. Estamos hoje falando, né? Na nossa live aqui no Contra o Café com o Sérgio Taldo, mais uma live sobre marketing na era digital e desvencilhando o cubo mágico da nossa era, porque olha só, a gente não consegue montar esse cubo, quanto mais a gente vira e gira. Eu tenho um cubo aqui montado, esse aqui eu não vou desmontar, e tem uns caras aí que não sei, em 3 minutos fazem, já viu? O robô? Não, tem os caras e tem o robô também. Não, tem uns caras que eles montam o cubo mágico. Tem concurso, tem competição disso. Exatamente. Antes da gente fazer a pergunta, né, final da live,
Estamos aqui com meus irmãos lá de Teresópolis, o Marcelo, a Cristina, né, a Débora Galuti, que nos acompanha lá de Cuiabá, né, o Rodrigo Luiz, né, e tantas pessoas aqui, vocês que estão nos acompanhando, né, se tiver alguma pergunta, pode escrever e terminada a live, mandem também, que a gente direciona. Ô Marta, você que escreveu esse livro também, que é muito brilhante, muito bacana, né? Você, eu e os robôs. É a pergunta que cada um faz, né? Você já deu assim, puxou o fiozinho do novelo, como não ser substituído por um robô? Né? Numa era tão acelerativa, você está falando do smartwatch, ele não sabia que eu estava tomando café, hoje eu estou tomando água. Né? Então eu tomo água, porque às vezes ele diz assim, Sérgio, você está tomando café, tem que beber água. Né? Então, você programa o algoritmo, mas nós programamos o algoritmo. Como é que a gente não vai ser substituído por um robô? Primeiro, Sérgio, a gente cria o algoritmo, mas depois ele ganha vida própria, tá? Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que fala, mas se a gente que cria o programa, ele nunca vai fazer algo diferente do que a gente programou. Não, fofo. O que você faz, que aí eu vou dar uma analogia que acho que fica claro de entender, quando você tem um filho, você criou o seu filho, né, ele nasceu com o seu DNA, né, específico, com a parte do seu DNA, com o cérebro dele, só que a partir daí ele aprende com você e com o mundo. E aí quem aí pode garantir que seu filho vai aprender, ou vai ser, ou vai fazer? Você não tem como garantir. Essa é a mesma analogia quando a gente fala de redes neurais artificiais, que é a parte de inteligência artificial que imita a fisiologia do cérebro humano. Ela vai aprendendo com o que ela vai vendo, experimentando no mundo, como o ser humano faz também. Por isso que depende muito dos dados que você ensina. Você pega um filho e você ensina coisa ética, provavelmente ele vai aprender a parte ética. Se você não ensina ele a fazer coisas erradas, ele faz coisa errada. Então, para começar, tem isso. Para continuar, o ser humano, que nem eu falei no começo, né? Tem até um TED meu, quem quiser ver depois do ano passado, é Parque do Ingá, muito legal. Fala bastante sobre isso. O ser humano e a tecnologia formam um sistema inteligente, desde o início da história da humanidade. O que acontece? Quanto mais a tecnologia automatiza, e agora ela automatiza cérebro, a inteligência artificial, tudo que é repetitivo mental ela já faz, tudo que ela automatiza perde valor, porque se você tentar competir, você não consegue. E ela fica disponível para todo mundo automatizar. Então, aonde que a gente não é substituído por um robô? Quando a gente usa a parte humana no máximo do humano. Então, não quer ser substituído por um robô? Não seja um robô. Se você quiser ser relevante no cenário que vem daqui para frente, emoção, empatia, ética, pensamento crítico, pensamento complexo, autonomia. Percebam, são essas habilidades que a gente tem que educar os nossos filhos. Storytelling, máquina não faz storytelling no sentido de contar a história, entender, criar simbolismos, né? Que é o que o ser humano faz. Filosofia agora tem que ir para a máquina, porque se a máquina não souber eticamente se ela vai para um lado ou para o outro, ela pode matar alguém. Então, tudo isso são habilidades humanas, né? Então, para não ser substituído por um robô, seja humano. Você conhece esse livro aqui, ó, Como Criar uma Mente? Esse é do Kurzweil. Ah, não, eu não li. Pois é, olha, por isso que eu estou falando, eu estou orando para que esse cara e a galera lá, o Neil deGrasse Tyson, essa turma toda aí, algumas profecias. Ó, Como Criar uma Mente, né? Ray Kurzweil, Os Segredos do Pensamento Humano. Então, isso aqui está entrando na questão da robótica, do robô, da inteligência artificial, do machine learning. Então, se a gente não quiser ser realmente substituído por um robô, a gente tem que desempenhar ou desenvolver essas características ditas humanas. O professor Bitt aqui, ó, do Cefet, do Rio de Janeiro, está comentando: Marta, seu entusiasmo é contagiante e faz a conexão ciência e sociedade com uma rara visão humanística. Parabéns. Ah, obrigada, de coração. Eu avisei, eu falei com as pessoas que nós íamos ter uma live aqui descontraída, divertida, e às vezes, Marta, falar sobre esses temas, as pessoas ficam assim, não, é tecnologia, não sei o quê. Não, nós precisamos ter o fermento, né, na massa do bolo ali, para nós humanos trabalharmos e participarmos. Não, e tem mais uma coisa, Sérgio, ó, todo mundo é responsável pelo que vai acontecer. Todo mundo tem que entender, porque todo mundo faz parte. Você não precisa ser técnico, mas você vai trabalhar com tecnologia em todos os graus. Tem que tentar entender, tem que tentar aprender, porque se você não fizer isso, você é levado, né? Em vez de você ser senhor da sua vida, você vai ser levado, você vai ser escravo. Olha, nós, os humanos,
e as máquinas mais os robôs. Né? Com você aí a palavra final, né, da nossa live, né? A live termina, mas a vida continua, o domingo continua, a nossa vida vai continuar. Deixo com você as palavras e a minha gratidão, né, por você dispor seu tempo, né? Sei que você é uma pessoa muito ocupada aí. Às vezes, já aconteceu algumas vezes de eu mandar uma mensagem, você está em cima de um voo lá, não sei aonde, aí depois você está no meio do deserto lá, não sei o quê, você está na Turquia, batendo um selfie. E às vezes você me responde, eu sou muito grato que você me responde em momentos muito, Imagina. assim, particulares, pessoais, eu sou seu fã, né? Obrigada, querida. E o que, Eu também, eu o que acompanho. você precisar, estamos aqui. E eu também, Sérgio. Você sabe que eu peço desculpas antecipado, que é isso que você falou. Às vezes eu estou numa coisa que não dá, mas quando dá é um prazer enorme falar com você assim, aterrizou, tamo junto, né? Sempre junto, é sempre um prazer. Aliás, essa foi uma das lives mais gostosas, mais descontraídas que eu já Que fiz. Muito legal, bom. que bacana. Parabéns, viu? Você é um ótimo condutor, Aqui, assim, e traz. você vai, Maravilhoso. faça o selfie aí, ó. Faça o Ah, vou selfie fazer. aí. Legal. Muito bom. E com você as palavras finais da live, né? Mas na Tá realidade não ótimo, são Sérgio. Então, finais. ó, Tá com você. para primeiro agradecer você, tantos anos de carinho, companheirismo, junto, né? Eu falo que são os alcoólatras anônimos da área, que a gente tem as mesmas dores e a gente quer saber tudo junto, que é bem legal. E se eu tivesse que deixar uma mensagem final para todo mundo aqui, invista na sua humanidade e especialmente, então, humanidade, emoção, empatia e ética, mas especialmente na habilidade de pensamento crítico. Pensamento crítico a gente não herda, é diferente da inteligência que vem no DNA. Pensamento crítico tem que ser educado, precisa ceticismo, que é o pessoal não sabe fazer, o pessoal briga, ceticismo amável, repertório, tem que saber que a gente tem vieses cognitivos, tem que saber argumentação, retórica, lógica, tem que ter valores. Então, assim, quer fazer alguma coisa legal? Se vocês tiverem que guardar uma coisinha só dessa live, invista no seu pensamento crítico e das pessoas que estão ao seu redor, e se for filho, melhor ainda. Sérgio, Legal. obrigada, querido. Foi um Lembrando, prazer lembrando, enorme. lembrando também, Marta, que tô com meu amigo Renan Oliveira, do Shopping da Serra, né? Aqui, um shopping aqui que foi montado virtualmente, um marketplace, né? Tá conosco aqui. A Rosemary Lomelino, né? Dizendo aí, obrigado, Marta, por compartilhar saberes conosco. E o professor Bitt, que é uma grande honra ser amigo dele também, ele foi um dos responsáveis pela inclusão da TV digital no Brasil, né? Não sei se você sabe. E o Não, que legal, professor parabéns. Bittencourt comentando aqui, mais um gol de placa do amigo Sérgio Taldo, meus domingos Parabéns. agora são seus. O Bit, os meus domingos é que são seus, você é uma pessoa que está no nosso coração. Marta, Gratidão. uma pergunta que eu vou te fazer, a sua caneca, algum robô já jogou no chão e quebrou, não? Não, tá aí, tá guardadinha, tá lá no meu escritório. Eu tenho várias coisas importantes que ficam comigo, né? Me cercando. A caneca tá lá. Você me passa novamente seu endereço, que essa aqui é do programa, com Sérgio Ah, Taldo, tá inclusive bom. é uma canequinha mais grossa, mais pesada, né? Eu vou Aí mandar uma na para próxima você. live a gente põe junto, então, as canecas Isso. iguais. E o nosso Yoda tá junto lá. Para mim, uma grata satisfação, uma Hashtag ótima tamo tarde para junto. você. Hashtag tamo juntos. Uma ótima noite, um abraço para o seu marido, para a família. Você Até a também, meu próxima aí. querido. Sua E família e todo depois, mundo que tá aí com a gente. isso aí. Obrigada, viu? Depois manda para mim o seu endereço que eu vou te mandar uma caneca desse programa nosso aí. Um abraço e até breve. Gratidão, vou adorar. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Sérgio, querido. tchau. Obrigada pela oportunidade. Uma Muito delícia. obrigado a você. Tchau, Tchau. obrigada, queridão. Tchau, obrigada. Tchau.